Queridos irmãos, dando seguimento às reflexões que nos auxiliarão nas nossas vidas de encarnados em sociedade, trazemos hoje este trabalho que realizamos em nome da Associação Espírita Paz e Luz, nosso lar espírita e nosso porto seguro, e é dirigido aos nossos trabalhadores, nossos estudantes e a todo o público que pudermos alcançar com o compartilhamento virtual. Nosso tema de hoje é laços familiares, significados e implicações, com base, naturalmente, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Assim, convidamos a todos para iniciarmos o trabalho com uma prece, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, serenando nosso coração para receber e enviar boas vibrações. Senhor nosso Pai, rogamos que nossas percepções se clareiem para que possamos perceber a finalidade dos teus desígnios. Pedimos força, perseverança e coragem e que nossa fé fique cada vez mais forte, pelo que já agradecemos, pois sabemos da justeza e da benevolência que tens para com todos os teus filhos. Jesus, nosso irmão e guia, rogamos misericórdia para os que estão desencarnando neste momento, em virtude ainda da pandemia, dos desastres naturais e dos conflitos políticos, e desejamos que todos sejam amparados e acolhidos pelos amigos espirituais que tanto nos ajudam. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, e que assim seja. Este novo normal de que todos falam e que ainda está se formando com todas as transformações sociais impostas pela pandemia, pelos movimentos populacionais devidos aos desastres naturais e às guerras, que obrigam que todos redescubram novas formas de se relacionar e conviver, pois tudo fica muito mais intenso e desafiador. Emmanuel, em O Consolador, nos fala do colégio familiar que tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, diz ele, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. A família, portanto, é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente, ou seja, é a vivência, o exercício do amor incondicional, da proteção de seus membros e da orientação aos mais jovens. Essa família ideal, sabemos, é quase uma utopia e chega a nos parecer natural uma família repleta de conflitos, já que vivemos num mundo de aflições e de provações, enfim, onde nos colocaram nossas escolhas passadas. Algumas questões, entretanto, nos desafiam. Como lidar com o parente difícil, com o filho usuário de drogas, o cônjuge violento e agressor? Como contornar os conflitos que parecem exacerbarem-se no convívio forçado? Como resolver a ameaça da falta de dinheiro e de alimento? Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição
e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que, quando frágil, desconhecendo o amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, o ódio, a culpa, as mágoas e a revolta. Atualmente, com estruturas bastante diversificadas, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e de dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Costumamos dizer que não escolhemos as nossas famílias e, mais frequentemente ainda, não pedir para nascer. A doutrina espírita vem nos orientar a respeito desse equívoco. Muitas vezes, dependendo do grau do nosso atraso moral, a família nos é imposta forçosamente, como citado anteriormente, atendendo às necessidades do espírito, mas, de uma maneira geral, somos preparados para essa convivência antes de nascermos. Isto é, muitas das vezes pedimos sim para nascer e necessitamos disso para crescer moralmente. Se levarmos em conta que Deus é infinitamente justo e bom e que nada é fruto do acaso, estaremos sempre no lugar certo, vivenciando as experiências que precisamos e com as pessoas adequadas a essa busca, as quais são nossos instrumentos evolutivos, como nós também somos para elas. Então, podemos nos perguntar por que é tão difícil a convivência em família? Pensemos na razão da necessidade de vivermos em família. Muito mais vezes do que podemos supor, recebemos nesse grupo familiar desafetos do passado que nos devem perdão ou a quem nós ofendemos em passado remoto. E quanto maior o comprometimento, mais intenso é o conflito e mais forte é o laço, como, por exemplo, o laço entre mães e filhos. Este forte laço existe justamente para que possamos cumprir nossa tarefa sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir, embora alguns não consigam e abandonam a luta. Quando a família não possui uma direção clara para solucionar seus problemas, dizemos que está em conflito. Há uma situação de tensão que causa pressão em todos os indivíduos e é preciso realizar ajustes a fim de estabilizar a dinâmica familiar. Isso requer o esforço e o comprometimento de todos na busca da harmonia familiar e da saúde emocional de seus membros. Entre os muitos problemas que geram desajustes familiares estão as dificuldades financeiras, o estresse devido ao trabalho e a não adaptação à realidade familiar. Mas, independente da causa, os conflitos têm sempre em sua base a construção de uma dinâmica de indiferença e consequente manutenção das tensões. Nesse contexto, a família atende a uma finalidade clara, que é conceder a um grupo de espíritos a oportunidade de ajustamento recíproco, lembrando que a reconciliação, o encontro entre espíritos que se prejudicaram outrora e que, ao se ajustarem, concorrem para o crescimento e o equilíbrio de todo o planeta, pois as dificuldades em família representam a oportunidade de combatermos gradativamente o egoísmo, a intolerância e etc. A família, portanto, deste ponto de vista, é um laboratório onde cada um de nós está em treinamento contínuo para exercer nossa função na sociedade universal. Em nosso lar, André Luiz corrobora este pensamento quando diz:
Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, diz ele, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus, mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Como então devemos agir para apaziguar ou resolver nossas dificuldades familiares? A melhor maneira de resolver um conflito familiar é tentar a aproximação com nossos familiares mais difíceis de conviver, pois os problemas de relacionamento podem gerar distanciamento físico e emocional. E é preciso nos reconectarmos, o que pode ser feito através de atitudes de apaziguamento, de reconciliação e até por ações mais diretas, como nos mostrando menos indiferentes, através de uma conversa sincera, sem cobranças e acusações. Essas ações envolvem o saber ouvir, que com boa vontade todos nós somos capazes de aprender. Tendemos a impor nossa opinião quando estamos em um conflito, provando que estamos certos. Saber ouvir é um poderoso instrumento para não sermos insensatos diante dos conflitos familiares. Devemos deixar a outra pessoa expor seu pensamento, pois às vezes o problema gerador do conflito poderia ser facilmente resolvido, mas como ninguém se ouve, não há como dialogar sobre o conflito e solucioná-lo. Tão importante quanto saber ouvir é saber respeitar o espaço de cada um. Interrupções acaloradas enquanto o outro fala só irão exacerbar o problema. A gente tende a dizer, mas por que só eu tenho que fazer, só eu que tenho que tomar a iniciativa? A gente pode dizer que alguém vai ter que tomar a iniciativa. E se a gente já sabe como resolver esse problema antes dos outros, a gente tenta resolver com o nosso exemplo. Não precisamos fazer um longo discurso para dizer para as pessoas como agir, mostrar como é que a coisa se resolve através do nosso exemplo, da nossa conduta, das nossas ações, copiando a atitude de Jesus, que era isso que ele fazia. Ele não dava sermão em ninguém, ele simplesmente dava o exemplo. Outro ponto de suma importância é que, apesar de ser sempre importante que a verdade seja dita, precisamos aprender que a verdade não pode ser dita de qualquer jeito, em qualquer momento, em qualquer lugar e na frente de terceiros. Principalmente, nunca se deve falar antes de refletir. Deixar a adrenalina da raiva baixar antes de dizer ou fazer qualquer coisa sempre é um bom conselho no que tange aos relacionamentos sociais e familiares. Enfim, para resolver situações desagradáveis dentro do núcleo familiar, é imperioso pensemos como gostaríamos de ser tratados se fôssemos nós o pivô do problema. Colocar-se no lugar do outro é fundamental e praticar as ações que gostaríamos que os outros tivessem conosco deve ser a nossa base de conduta na família e na sociedade. Queremos agora dividir com vocês uma pequena história de Mike Straver em Histórias para Aquecer o Coração das Mães. Chama-se Para Ler Quando Estiver Sozinho e, quem sabe, pode ser até uma sugestão. Eu tinha 13 anos e minha família se mudara do norte da Flórida para o sul da Califórnia um ano antes. Eu era, como a maioria dos adolescentes, raivoso e rebelde,
não dando importância ao que meus pais diziam, principalmente se tivesse alguma coisa a ver com o meu comportamento. Lutava para contestar qualquer coisa que não correspondesse à minha ideia do mundo. De uma extrema autossuficiência, eu rejeitava qualquer manifestação pública de amor. Na verdade, ficava irritado com a simples menção da palavra amor. Na noite de um dia particularmente difícil, entrei no quarto como um furacão, tranquei a porta e me joguei na cama. Ali deitado, escorreguei as mãos por baixo do travesseiro e achei o envelope, onde se lia para ler quando estiver sozinho. Como eu estava sozinho e ninguém saberia se eu ler ou não, assim abri e li. Mike, sei que a vida está dura agora. Sei que você se sente frustrado e que, apesar da nossa boa intenção, nem tudo o que fazemos é certo. Mas sei principalmente que amo você demais e nada do que você faça ou diga vai mudar isso. Nunca. Estou aqui para conversar, se você precisar. E se não precisar, tudo bem. Saiba que não importa onde você vá ou o que você faça na vida, sempre vou amá-lo e sentir orgulho de tê-lo como filho. Estou aqui por você e o amo. Isso não vai mudar nunca. Com amor, mamãe. Esta foi a primeira de muitas cartas para ler quando estiver sozinho. Jamais falamos sobre elas até eu ser adulto. Hoje eu corro o mundo ajudando as pessoas. Estava dando um seminário na Flórida e no final da palestra uma senhora veio falar comigo sobre os problemas que estava tendo com o filho. Fomos até a praia e falei para ela do enorme amor de minha mãe e das cartas para ler quando estiver sozinho. Semanas depois recebi um cartão onde a senhora dizia ter escrito sua primeira carta para o rapaz. Naquela noite passei a mão sobre meu travesseiro e me lembrei do alívio que sentia sempre que encontrava uma carta. Nos anos atribulados de minha adolescência, as cartas eram a garantia silenciosa de que eu era amado, apesar de tudo, incondicionalmente. Essa gratuidade do amor de minha mãe me ajudou a separar as crises e revoltas da adolescência e fez vir à tona o que eu tinha de melhor. Agradeci a Deus por minha mãe saber do que eu, um adolescente raivoso, precisava. Por ela ter persistido apesar do meu silêncio, da minha aparente indiferença. Hoje, quando os mares da vida se tornam revoltos, sei bem que sob meu travesseiro está a segurança de que o amor consistente, durável, incondicional é capaz de mudar vidas. Emmanuel, em Alma e Coração, diz que talvez não haja até agora qualquer chamamento que te peça atuar nos conflitos armados em outras terras. Mas o Senhor te solicita apaziguar os corações que te rodeiam para que a serenidade e a paz te presidam o campo doméstico. É possível que ninguém te guarde, por enquanto, qualquer contribuição no banimento definitivo das moléstias consideradas insanáveis. No entanto, o Senhor te roga socorro em favor dos irmãos doentes que choram e sofrem na área da tua influência pessoal e direta, na tua família. Justo assim, tem interesses por todos os assuntos graves do planeta e forçoso faças quanto possas a benefício dos companheiros do mundo que se vejam a longa distância da estrada em que transitas. Mas é imperioso, entendas, que o Senhor te aguarda a cooperação decidida em todas as tarefas de amor, compreensão, tolerância, apoio fraterno e serviço incessante em auxílio de todos aqueles que se encontram perto de ti. E para finalizar, em Jesus no Lar, Neio Lúcio relembra Jesus nos orientando. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem
é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Essa é, enfim, a reflexão que convidamos a todos a fazer. E cada um de nós certamente encontrará uma resposta, mas sempre com a mesma finalidade. Assim, amigos, nos despedimos e convidamos a todos para uma prece de agradecimento ao nosso Pai Maior por nos disponibilizar essas oportunidades redentoras dentro do nosso lar. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre e guia, e aos nossos bons espíritos que nos intuem e supervisionam o nosso trabalho. Pela boa vibração que recebemos, e rogamos permaneça conosco, abençoando nossos lares. Que assim seja. Obrigado a todos e até a próxima.